Olá! Hoje nós vamos falar dos custos de não se adequar à NR1 no seu cartório. Você já parou para pensar no que aconteceria se amanhã um colaborador do seu cartório fosse afastado por ansiedade, burnout, depressão ou dores de coluna? Ou se simplesmente o Ministério do Trabalho enviasse uma notificação para saber se o seu cartório está adequado à NR1? A pergunta é: você conseguiria provar que o ambiente de trabalho do cartório não contribuiu para aquele adoecimento? Ou conseguiria provar que gerencia de fato os riscos ocupacionais, incluindo os psicossociais do cartório, com os documentos que você tem hoje? Porque se você não consegue provar, o INSS pode presumir que a responsabilidade é do cartório e que você foi negligente, tem sido negligente na sua gestão. E é exatamente aqui que entra um tema que muitos titulares ainda não compreenderam completamente: o nexo técnico epidemiológico previdenciário. Na prática, o INSS cruza o CNAE da atividade econômica do cartório com os códigos das doenças de CID. Se existir compatibilidade entre a atividade e a doença apresentada pelo colaborador, o sistema vai presumir automaticamente que o problema foi causado pelo trabalho. Não tem argumentação. Ou seja, muitas vezes o colaborador nem precisa provar o nexo causal. Ele já nasce presumido. E existe um ponto extremamente importante que muitos cartórios também não perceberam. Não precisa acontecer uma ação trabalhista ou um incidente e afastamento para que o problema comece. Hoje, a Previdência trabalha com cruzamento automatizado de dados, exatamente como acontece na malha fina da Receita Federal. O sistema cruza informações de afastamentos, CNAE, benefícios previdenciários, CATs, histórico de doenças e indicadores ocupacionais de forma automática. Em outras palavras, o INSS não depende mais apenas de uma denúncia ou fiscalização presencial ou de um afastamento para entrar em contato com você. A qualquer momento, o cartório pode receber uma notificação solicitando a comprovação das medidas de prevenção, do gerenciamento dos riscos psicossociais e das evidências de adequação à NR1. E quando essa documentação não existe ou é superficial, o risco deixa de ser invisível e se transforma em responsabilidade financeira, previdenciária e até jurídica. E aqui começa o verdadeiro risco invisível, porque quando a Previdência Social entra em contato com você, o problema se transforma num problema financeiro, jurídico e previdenciário. O cartório pode continuar recolhendo o FGTS durante o afastamento do funcionário, se for o caso, pode sofrer um aumento no FAP e pagar mais INSS por anos, pode enfrentar ações regressivas do INSS, pode responder a ações trabalhistas por danos morais e materiais e ainda sofrer autuações administrativas e multas relacionadas à NR1. Agora eu quero que você pense com sinceridade. O seu cartório hoje possui provas documentadas de que você gerencia os riscos psicossociais e ergonômicos? Porque ter apenas os laudos da medicina do trabalho não basta. Esse é um dos maiores erros que os cartórios estão cometendo hoje. Achar que estão adequados à NR1 apenas porque possuem os documentos ASO, PCMSO, LTCAT e o PGR. A NR1 exige que você conheça os riscos identificados, se aproprie do plano de ação e coloque-o em prática. Crie medidas preventivas. Participe os colaboradores de todas as ações para que eles conheçam os riscos. Realize treinamentos. Implemente um método de monitoramento contínuo. E isso ganha ainda mais importância porque a partir de 26 de maio termina oficialmente o período educativo da NR1 e começam as fiscalizações punitivas obrigatórias. Ou seja, o tempo da orientação está acabando. Agora começa o tempo da responsabilização. E muitas vezes o titular só percebe isso quando o problema já aconteceu, quando chega uma notificação ou quando acontece uma reclamatória trabalhista e aí o advogado, que já sabe da NR1, solicita essa comprovação e ainda
Quando o próprio INSS faz uma notificação recorrente. Quando o próprio INSS faz uma notificação. Agora imagine essa situação dentro do cartório. Uma colaboradora experiente, técnica excelente, super comprometida. Anos trabalhando sob pressão, erro zero, atendimento ao público em situações delicadas, excesso de demandas, poucas pausas, centralizadora, com cobranças constantes. Com o tempo, ela começa a ter ansiedade, algumas dores e ocorre o afastamento. O INSS vai cruzar o CNAE do cartório com o CID dessa colaboradora. Compatibilidade identificada. Resultado: NTEP aplicado automaticamente. Nesse momento, o INSS pergunta algo muito simples para você. Comprove que o ambiente era seguro. E aqui muitos cartórios não têm o que apresentar como provas, porque eles não possuem um PGR estruturado, não tem diagnóstico psicossocial, plano de prevenção, treinamento, ações documentadas. Não tem ações de saúde e segurança no trabalho. E quando não existe prova de prevenção, muitas vezes a interpretação passa a ser negligência. Agora vem a parte que poucos gestores conhecem: o custo de não adequar o seu cartório à NR1. Ela prevê multas pesadas e elas são aplicadas por trabalhador exposto. Então, olha aqui alguns exemplos. Ausência de avaliação de riscos psicossociais. Multa de 1.610 até 6.708 por trabalhador. Um PGR genérico, superficial, aquele da medicina do trabalho. Multa de 850, podendo chegar a 2.013 por trabalhador. Riscos identificados sem medidas de controle. Multa agravada de 6.708 por trabalhador. Ausência de participação dos trabalhadores. Multa de até 4.025 por trabalhador. Canal de denúncias inexistente ou não funcional. Multa de 6.708 por trabalhador. Agora imagina uma empresa ou um cartório de 50 colaboradores. A multa poderia chegar a 335 mil em uma única infração. E quando existem múltiplas irregularidades, os valores podem se acumular. O próprio guia do Ministério do Trabalho traz um exemplo realista. Uma empresa com 200 funcionários, sem avaliação de risco psicossocial, sem participação dos colaboradores, sem canal de denúncia, sem medidas de controle e gestão da NR1, chegou a 2.300.000 em penalidades. Agora compare isso com o risco da prevenção. Um diagnóstico de risco psicossocial da resiliência custa R$ 1.800. A implementação do controle custa R$ 8.700, incluindo capacitação dos colaboradores e líderes, além de um curso de assédio, políticas e orientações para o canal de denúncias. Ou seja, o investimento preventivo é infinitamente menor do que o custo da sua negligência. E mais do que evitar multas, adequar o cartório à NR1 significa proteger as pessoas. Porque existe algo que muitos líderes ainda não perceberam. O risco psicossocial ele não aparece da noite para o dia. Por isso a importância da gestão. Ele nasce da cultura, nasce do posicionamento da liderança, da pressão excessiva, da falta de organização, na ausência das pausas, na ausência da comunicação adequada, no medo constante de errar. E quando isso não é gerenciado, mitigado, os problemas deixam de ser invisíveis e aparecem no afastamento, na auditoria, na ação trabalhista, na fiscalização, na rotatividade, no índice de erros, na baixa produtividade do seu cartório. Por isso o PGR ele não pode mais ser tratado como algo banal. Ele é proteção jurídica, proteção financeira, proteção organizacional, porque no final das contas, a grande pergunta continua sendo: se hoje você fosse chamado para provar que o ambiente do seu cartório é seguro, você conseguiria? Ou enviaria apenas aqueles laudos da medicina do trabalho? E se esse tema fez sentido para você, acompanhe a Cartório Flix nas redes sociais, acompanhe a Resiliência nas redes sociais,
Compartilhe esse conteúdo com aquele líder que pensa que está seguro apenas com os laudos, porque nós queremos ajudar o seu cartório na adequação da NR1 por meio da consultoria especializada, te trazendo toda a documentação e de todos os cursos que a Cartório Flix tem para poder comprovar a adequação do seu cartório à NR1, mas mudar, aprimorar a cultura de toda a sua gestão, de todas as pessoas. Eu te espero na consultoria.